pessoas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Agora a gente vai falar, para finalizar a nossa unidade de equações polinomiais, das relações de Girard. É o seguinte, é possível a gente relacionar as n raízes, aí óbvio, eu estou considerando uma equação polinomial p de x igual a zero com um polinômio p de x com um grau n, e aí, portanto, ele tem n raízes, essa equação vai ter n raízes. É possível a gente relacionar as raízes da equação com os coeficientes da equação em n equações. É como se a gente montasse um sistema, considerando que as nossas raízes são as incógnitas desse sistema, a gente montaria um sistema com n equações, n incógnitas. A má notícia é que não é um sistema linear, então resolver esse sistema é quase tão difícil quanto resolver a equação em si. Agora, se a gente conhece algumas informações sobre as raízes, pode ser que isso nos ajude, nos dê um caminho para encontrar todas as raízes de uma determinada equação, ok? Vamos lá então falar sobre as relações de Girard. Girard, ele era francês. Então é o seguinte, para isso eu vou fazer a princípio casos particulares, vou começar com grau 2, tá? E aí depois eu falo grau 3, que é o que mais vai aparecer, e depois a gente tenta generalizar. Na verdade, vocês já devem conhecer as relações de Girard para grau 2, porque elas são conhecidas como aquela técnica de resolver equação de segundo grau por soma e produto. Vejam só que interessante. Pelo que a gente já estudou de polinômios, a gente sabe que um polinômio de segundo grau, ax² mais bx mais c, é idêntico à sua forma fatorada, onde eu tenho o coeficiente dominante e os dois fatores de primeiro grau aqui. A gente já está craque nisso aqui. Eu vou ter x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, o que eu chamei de raiz aqui é α1 e α2. São as duas raízes da minha equação. Beleza? Então, eu tenho essa identidade entre dois polinômios. Ele na sua forma original e ele na sua forma fatorada. A gente sabe que quando há uma identidade entre polinômios, a gente pode comparar os seus coeficientes. A gente viu isso lá na introdução da unidade de polinômios. Então, vejam só. Imagine então que agora eu divida os dois lados dessa identidade por A. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. Dividindo por A aqui do lado esquerdo, eu vou ter simplesmente x², b sobre A, c sobre A. Do lado direito, eu dividindo por A, considerando obviamente que A é diferente de zero. Porque se A fosse zero, eu não teria grau 2. Então, quando eu falo que é grau 2, obviamente eu já estou considerando que A é diferente de zero. Então, por isso eu posso dividir por A. Aí, dividindo por A aqui do lado direito, o que acontece? Vai ficar só essa distributiva para eu fazer. X vezes x, x², menos α1 vezes x, menos α1x, menos α2 vezes x, menos α2 vezes x, e menos α1 vezes menos α2, vai dar mais α1 vezes α2. Beleza? Organizando esse lado direito, juntando tudo que tem x, eu vou ter menos α1 mais α2 vezes x, e aí α1 vezes α2 ficou como coeficiente independente aqui, como termo independente desse polinômio do lado direito. Então, nessa identidade, eu vou comparar x² com x², 1 é igual a 1, ok? Vou comparar x com x, termo independente com termo independente, e aí eu vou chegar nas minhas relações de Girard para uma equação polinomial de grau 2. Eu vou ter que a soma das raízes é menos b sobre a, exatamente isso que eu consigo obter a partir dessa comparação aqui. Eu vou ter que a soma das raízes, tem um menos aqui, esse menos α1 mais α2 vai ser b sobre a, ou seja, a soma α1 mais α2, que é a soma das duas raízes, é menos b sobre a. E o produto das raízes α1 vezes α2
é igual a C sobre A. Lembra dessa história de resolver por soma e produto? A soma é menos B sobre A, o produto é C sobre A. Então essas são as relações de Girard para as equações polinomiais de grau 2. Então você tem essas duas equações para essas duas raízes, ok? Então, só para a gente entender mais à frente, quando a gente for generalizar, aqui eu tenho a soma das raízes, uma a uma, e aqui eu tenho a soma das raízes duas a duas, né? O produto delas duas a duas. Só que só tem um jeito de juntar as duas raízes aí. Tudo bem? Então, beleza. Essa ideia a gente pode usar não só para grau 2. A gente vai fazer agora também para grau 3 e depois a gente vai tentar ver se a gente consegue generalizar isso para um grau N qualquer. Veja só o que acontece para grau 3. Para grau 3 seria o mesmo princípio. Um polinômio de grau 3, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, é idêntico à sua forma fatorada. Como eu sei que tem 3 raízes, eu chamei elas de alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então eu tenho os 3 fatores de primeiro grau da forma fatorada, x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2 vezes x menos alfa 3, e o coeficiente dominante aqui, multiplicando esses 3 fatores. Então, esse polinômio é idêntico a esse. Fazendo todas as distributivas aqui e comparando com os coeficientes originais, né, a partir dessa identidade, a gente chega em 3 equações. A gente vai ter, dividindo por A primeiro, tal, a gente vai ter 1 igual a 1 para o x ao cubo, e depois a gente vai comparar x quadrado com x quadrado, x com x, e termo independente com termo independente. Então, são 3 equações que a gente vai chegar. Eu não vou fazer aqui todo o processo, você pode tentar fazer para conferir, mas o processo termina nessas 3 equações aqui, tá? Então, essas aqui são as relações de Girard para a equação polinomial de terceiro grau, ou para um polinômio de terceiro grau. Se você chama as 3 raízes de alfa 1, alfa 2, alfa 3, a soma delas é menos b sobre a. A soma dos produtos delas duas a duas, ou seja, alfa 1 com alfa 2, alfa 1 com alfa 3, alfa 2 com alfa 3, são todas as maneiras de combinar duas das 3 raízes, vai ser c sobre a, e o produto delas, tomadas 3 a 3, ou seja, só tem um jeito de fazer isso, vai ser menos d sobre a. Então, reparem que já dá para perceber um padrão. Olha só, as raízes 1 a 1 somadas, as raízes 2 a 2 somadas, as raízes 3 a 3 somadas. E aí a gente pode até lembrar de análise combinatória. De quantos modos eu posso combinar 3 raízes 2 a 2? Seria legal fazer isso, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Combinação de 3 raízes tomadas 2 a 2. Isso é 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. Isso vai dar 3 dividido por 2, 3, vai cortar o 2 fatorial com 2 fatorial, vai ser simplesmente 3. Ou seja, 1, 2, 3 maneiras de combinar elas 2 a 2. Tá? Só tem uma maneira de combinar elas 3 a 3, só tem 3 maneiras de combinar elas 1 a 1. E aí eu vou pegando sempre sobre A, ó. Menos B sobre A, menos B sobre A, C sobre A e menos D sobre A. E os coeficientes vão seguindo a ordem, ó. Menos B sobre A, C sobre A, D sobre A. Essa questão de ser menos ou mais, eu penso da seguinte maneira, ó. 1 a 1 é ímpar, menos. 2 a 2 é par, mais. 3 a 3 é ímpar, menos. Beleza? E assim por diante. Se fosse 4 raízes, se fosse uma equação de grau 4, eu teria todas as raízes tomadas 1 a 1, todas as raízes tomadas 2 a 2, depois 3 a 3 e por fim 4 a 4. Ia ser menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A, E sobre A. Ia terminar com positivo. Então dá para a gente perceber um padrão. A gente pode generalizar essa história. Vamos para a próxima página aqui. Como é que eu faria então para o grau N? Dado uma equação polinomial de grau N, se eu tenho as N raízes alfa 1, alfa 2 até alfa N, eu posso dizer que a soma de todas elas é menos o coeficiente AN menos 1
dividido pelo AN. Obviamente, a n é diferente de zero, porque o meu polinômio é de grau n. Aí depois eu vou tomar todas as raízes duas a duas. E aí eu vou fazer o an menos 2 sobre a n. Depois vou tomar elas todas 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, 6 a 6, até o produto de todas elas, n a n, que só tem um modo. Vai terminar positivo ou negativo? Depende se esse n é par ou ímpar. Se ele for par, termina positivo. Se ele for ímpar, termina negativo. Por isso que eu coloco menos 1 elevado a n aqui. E aí o último é o A0 sobre n. Percebam que terminou com A0, que é o termo independente, sobre o AN, que aqui no caso é A. Beleza? Então é sempre sobre a n, é sempre sobre o coeficiente dominante, e vem do anterior a ele, o AN menos 1, até o A0. E você vai tomando as raízes, a soma delas, uma a uma, a soma delas, duas a duas. Se eu tivesse um outro aqui, né? O próximo aqui seria a soma delas, 3 a 3. E por fim, o produto de todas elas, porque aí você está somando elas n a n. Aí só tem um jeito de fazer isso, é só o produto entre elas. Beleza? E aí você vai alternando, né? Começa com negativo, menos b sobre a, depois menos, vai ficar mais c sobre a, menos d sobre a, e sobre a, menos f sobre a, g sobre a, menos h sobre a, e assim por diante. Você tem um padrão, não precisa ficar decorando essa forma, ok? Beleza. Então essa foi o último conceito da nossa unidade de equações polinomiais. Espero que tenha ficado claro, e na segunda parte, daqui a pouco, eu faço um exemplo de aplicação das relações de Girard num exercício, ok? Até daqui a pouco.